Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Abençoando Negócios, Transbordando e Aprendendo. Como eu sempre digo aqui, o nosso maior foco, o nosso maior intuito é abençoar a tua vida e abençoar o teu negócio de todas as formas possíveis, com clareza e com muito Deus para a tua vida. Eu já estou aqui com uma pessoa muito especial para mim, o pastor Diego Aidos, ele que é psicanalista, psicólogo, teólogo, advogado, cara fenomenal, que eu tenho certeza que vai trazer aqui conteúdo para abençoar a tua vida, conteúdo poderoso e de valor, que com certeza vai tirar você do ponto A e levar você ao ponto B e vai poder transformar a sua vida com dicas poderosas. Pastor, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe aí grandemente a sua vida, continue abençoando o seu ministério. Pastor, tem muita coisa aqui, gente, muita experiência para contar, e não só experiência, mas dicas valiosas para abençoar a nossa vida. Pastor, o podcast é básico, é simples, é para abençoar vidas, né? O senhor tem uma experiência não só de vida, mas também de estudo, né? De causas mesmo, o senhor conversa com pessoas todos os dias, o senhor sabe o que está passando na vida das pessoas, né? E de certa forma o senhor tem ferramentas, tanto na parte espiritual, na parte emocional, que pode conciliar e ajudar essas pessoas. Compartilhe um pouco de tudo isso com a gente, o que o senhor tem vivido, quais são os princípios, os valores que a gente tem de melhor através da Bíblia, através dos ensinamentos, para a gente conduzir a nossa vida da melhor maneira possível. Joia. Quando você fez o convite, eu fiquei pensando, né, o que eu vou falar, né? Porque a ideia que a gente tem, abençoar o negócio, a ideia que a gente tem é que quem está assistindo quer crescer, quer ser bem sucedido naquilo que está se propondo a fazer, né? Com certeza. E aí, eu fui advogado, deixei a advocacia para me dedicar no ministério pastoral e agora como psicólogo também, né? Então, para os olhos, vamos dizer assim, da sociedade, eu posso ter feito justamente o contrário, né? Deixado ali uma carreira que era mais promissora, que eu poderia fazer um concurso para juiz, alguma coisa nesse sentido, para ir ganhar menos, mas em compensação fazer aquilo que eu gosto, né? Só que eu acredito que mesmo assim tem alguns princípios porque apesar de talvez ganhar menos, mas eu naquilo que eu me propus, eu estou 16 anos numa igreja, né? Então quer dizer, de certa forma, um ministério que se consolidou e as outras coisas também se consolidaram. Eu acho que alguns princípios valem a pena a gente trocar experiência, né? Com certeza. Eu costumo dizer, pastor, e tenho aprendido a passar dos dias, né, que quando você tem um propósito de vida, o recurso financeiro é uma consequência, né? E a gente acompanha a vida do senhor, né? A gente está sempre junto ali, a gente também vê um resultado exponencial no senhor e a gente vê felicidade, que eu acho que é o mais importante, porque às vezes a pessoa tem todo o dinheiro do mundo, mas ela é a pessoa mais pobre que existe. Por quê? Porque ela não consegue constituir uma família, ela não consegue ter um relacionamento bom com as pessoas. Então nem tudo é o dinheiro, né? E por mais que a gente fala de empreendedorismo aqui, tem pessoas que empreendem, né? Tem resultados assim financeiros maravilhosos, mas às vezes falta alguma coisa, né? Ela não se sente realizada. E sempre uma busca incessante de alcançar algo, mas ela não se sente realizada. Então, como que a gente pode, não é burlar, mas entender esse processo para encontrar a verdadeira satisfação, que eu acredito que só em Jesus, né? E para negócios, para a vida mesmo, como o senhor acabou de dizer, o senhor abdicou de algumas coisas que te renderiam muito mais. Mas será que se você realmente fizesse aquilo lá, você teria a felicidade que você tem hoje? Você se sentiria completo como você se sente hoje? Eu acho que a resposta para essa pergunta, quando você falou assim no programa, eu pensei assim, e Jesus? Jesus, ele foi bem sucedido? Aí você fica aqui, Jesus foi bem sucedido ou não? Ele foi vitorioso? Aí vamos para o outro, apóstolo Paulo, né? Ele foi bem sucedido, ele foi vitorioso? Aí talvez as pessoas falem assim, não, mas não sei se Jesus foi bem sucedido, talvez dá aquela dúvida, né? Porque você fala assim, mas ele morreu precocemente, ele, né? E morte de cruz, será que ele foi bem? O apóstolo Paulo também, né? Foi açoitado, foi preso, então que foi bem sucedido, mas aí a gente entra no que você falou do propósito, né? Exatamente. Então assim, o apóstolo Paulo, ele tinha uma missão. Qual foi a última fala dele? De Paulo? De Paulo, ele cumpriu, né, a Exatamente. carreira. Então, aí o que acontece? Você vê que eles tinham uma missão. Aí cai dentro do que você falou do propósito, né? E eu vejo que, assim,
Vamos pegar para a área social para depois cada um aplicar naquilo que deseja, né? Na área social. As grandes ONGs que a gente tem hoje, os grandes projetos sociais, são pessoas que passaram por um problema, viveram aquela questão de perto e aí vão lá e fundam uma ONG, uma instituição, porque veem a necessidade. Então, a associação lá das crianças com câncer foi alguém que viveu aquilo ali. Né? Alguém que passou por um processo de câncer ou com ele ou na família e teve a ideia. E você pega lá os esqueci a palavra, colostomizados, né? Que fala, né? Colostomizados. Então é alguém que viveu, e aí, o que é interessante, assim, dessas... a causa do Ayrton Senna lá, a Instituto do Ayrton Senna, são pessoas que viveram, e aí essa pessoa que viveu, que sofreu na pele, ela vai dar a vida dela pela missão dela, entende? Ela vai bater na porta de vereador, ela vai bater na porta de deputado, ela vai bater na porta de empresário, ela vai falar com quem estiver perto, na roda de conversa dela, ela vai falar, ela vai querer falar do projeto dela. Então, nos meus projetos sociais, que a gente tem o projeto de palhaçaria, né, nos hospitais, nos asilos, né? Um trabalho muito lindo que o pastor faz, pessoal. A gente não falou que ele faz teatro, mas ele coordena uma equipe, que é uma equipe maravilhosa, inclusive uma salva de palmas aí, você na sua casa aí, pro pessoal da Trupe do Reino, né, do Ministério de Teatro, Ministério Doutores no Reino, que fazem um trabalho em asilos, em hospitais, na Santa Casa aqui de Campo Grande. Acho que vai um monte de hospitais, né? Todos os asilos. Todos os asilos. ACC, Santa Casa, escolas agora também. Né? Então... E eles ganham muito bem, gente. Eu falar pra vocês quanto que eles ganham, vocês vão ficar em choque. Mas é um trabalho que entregue com amor, com muita afeição. E isso transforma vidas, né, cara? A pessoa tá ali num leito, né? Nós somos 40 voluntários na palhaçaria, 40 né? voluntários, pessoal. Mais uns 15 no teatro, então são 40, é um grupo, né? De 40 voluntários que a gente lidera ali. E aí o que acontece? É a sua missão que faz você não desistir. Nós estamos com um grupo de palhaços há mais de 10 anos. Então nesses 10 anos eu pensei em desistir muitas vezes. Pensei, porque você tá lá, você tem uma visita marcada num asilo, 4 desistem. Aí Nossa. Você fala, não tem gente para ir. E aí você fala, vou largar a mão disso, o pessoal não tem compromisso, o pessoal não quer nada com nada, não leva a sério o voluntariado. Mas o que não te faz desistir? É a sua missão, é o seu propósito, é o que você passou. Então aquilo ali é aquilo que faz você ir além do que os outros que às vezes param. É a noção do que você está fazendo. E eu acho que isso aplica a todas as áreas da vida, né? Então, assim, hoje em dia, o pessoal que está trabalhando com negócio trabalha muito o quê? A questão familiar. Né? Muito se fala de ter uma família estruturada, por quê? Porque para você ter uma missão pelo trabalho, para você ter um objetivo, ter um motivo, né? Eu acredito que, por exemplo, os meus porquês. Né? Por que eu acordo todo dia de manhã e vou treinar, por exemplo? Por quê? Porque eu quero melhorar minha saúde, quero ter uma qualidade de vida melhor. Ah, mas por que você trabalha? Por que você teve vontade de abrir um negócio? Por quê? Porque eu quero ser dono do meu tempo, eu quero ter tempo de qualidade com a minha família, eu quero ter tempo com meus amigos. Então tudo tem um porquê. E o pastor, o porquê dele, que a gente viu aqui muito explícito, é simplesmente o propósito. Quando você tem um propósito definido, quando você não conhece, mas você sabe onde você quer chegar, você sabe o que você deseja com aquela ação, que com certeza é transformar vidas e fazer o legado, fazer o ID, né, e tudo mais. Eu acho que envolve tudo isso. Tô certo ou tô errado? Tá certo, e aí passa pelo conhecimento de si também, né? Eu percebi que na minha vida, tudo que eu gostava de fazer envolvia pessoas. E envolvia o cuidado de pessoas, né? Então, indiretamente, quando eu vou no hospital, indiretamente não, diretamente, eu estou ajudando pessoas ali no tratamento, porque o humor, ele influencia, tem teses aí comprovando que o humor, o bom humor, o estado da pessoa ali influencia diretamente na cura. Na né? reabilitação. Então é terapêutico. Cura, o palhaço, ele não tem um efeito só de que as pessoas pensam, vamos lá fazer alegria, dar risada. Ele tem um efeito terapêutico no hospital. Ele faz parte de um processo terapêutico do hospital, assim como a visita do parente faz parte desse processo terapêutico, assim como o assistente social lá faz, que vai levar uma escova de dente para a pessoa escovar os dentes. Tudo isso faz parte do papel terapêutico, e a função do palhaço no hospital tem esse papel terapêutico. Então eu percebi que
tá aí, tá envolvendo pessoas. No Ministério Pastoral também. O que me levou foi justamente lidar com o jovem, lidar com o adulto, cuidar de pessoas, falar, né? Aí a advocacia tinha isso também, né? Mas aí eu advoguei pouco tempo e já agora com a psicologia diretamente isso também. Com pessoas, né? Também. Com pessoas ali, todo dia ali, cada vez que eu atendo uma pessoa no consultório, eu vejo, né, a evolução psicológica, eu vejo muitas vezes a melhora. Então eu fui percebendo que o meu lugar onde eu me encontro de felicidade é ajudando pessoas, contribuindo psicologicamente, dessa forma, né? E eu vejo que muitas pessoas que têm os seus negócios também, indiretamente, eu tenho um propósito, além do negócio, de ajudar pessoas. Sim. E essas pessoas, elas têm uma força a mais para manter o seu negócio. Então, a pessoa ela tem o negócio dela, mas ela tem, quando ela abre um instituto, né? Então, aquilo lá potencializa o negócio dela. Com certeza. Hoje, se a gente for ver as grandes empresas, elas têm institutos, né? Se for pegar aqui no Mato Grosso do Sul, nós temos a TV Morena, temos a Copagás, tem o instituto. Sim. Zaran. Não, né? Você pega o Bill Gates, pô, é o maior filantropo do mundo, né, cara? O cara, ele pega, eu não sei quanto tempo, mas de período em período lá, ele pega 90% do patrimônio dele e faz boas ações, cara. Faz projetos na África, alimenta milhares de pessoas, escolas, muita coisa, hospitais. Não sei se o senhor já pesquisou alguma coisa sobre, mas o cara, tipo assim, ele usa a riqueza dele para, de certa forma, abençoar outras pessoas. E sabe o que é mais legal? Que aumenta ainda. Ele sobe de nível ainda toda vez que ele faz isso. É incrível a lei da semeadura, né? Os jogadores de futebol, então assim... Instituto Neymar. As pessoas encontram um propósito além do trabalho em si, né? Ou além do dinheiro, né? As pessoas que encontram esse propósito, eu vejo que elas têm uma possibilidade maior de se manter, de ter um impulso. Eu fui esses dias levar a proposta de teatro para uma pessoa, né? Sim. E eu não fiquei sabendo disso, né? Mas eu conversei, depois eu fiquei sabendo, não fiquei sabendo na hora, mas eu fui levar a proposta para essa pessoa. Quando eu saí da sala, beleza, voltei, passou uma semana, eu encontrei uma outra pessoa que estava na reunião, né? E falou que quando eu saí da sala, eles falaram assim, nossa, mas ele fala brilhando os olhos desse negócio, parece que isso aí é a melhor coisa do mundo, esse teatro aí. Ele fala assim que, né? E aí eu não fiquei sabendo, mas é porque é o propósito, é a paixão do que você está fazendo, é o envolvimento. Não, e algo que você acredita, tipo assim, você acredita muito que o negócio é bom. E a questão de você crer, de você não só crê, você age, você está vivendo isso. E não só no teatro, mas em tudo aquilo que você se empenha dessa forma que o senhor se empenha, por exemplo, no teatro, eu acho que é algo não só bom, mas algo que vai trazer uma repercussão lá fora para outras pessoas, né? Quando a gente vai trabalhar o voluntariado, tem duas questões que mantêm uma pessoa no voluntariado. Duas questões principais. A primeira delas, gostar do trabalho. Pronto. Por exemplo, eu gosto de arte. Então, aconteça o que acontecer, eu vou ficar na palhaçaria, eu vou ficar no teatro. Podem falar, podem criticar, podem falar mal, eu vou continuar porque eu gosto da arte. Eu gosto da arte só pela arte. Se tiver uma pessoa assistindo, se eu fizer o exercício sem ninguém assistindo, eu vou pela arte porque eu gosto. Então, a pessoa que gosta do que faz, ela vai fazer. Ela gosta do trabalho dela, ela vai fazer. O funcionário que gosta de trabalhar naquela empresa, ele vai trabalhar. Então, essa é uma das coisas que faz a pessoa se manter no voluntariado, gostar do que está fazendo. A segunda coisa é a equipe, são as pessoas. Às vezes a pessoa não gosta tanto do trabalho, mas ela gosta demais das pessoas. Então, às vezes, ela gosta tanto daquele grupo lá, ela fala assim, eu vou cozinhar para esse grupo, eu vou ser voluntário cozinhando. Então, são as duas coisas que mantêm o voluntário. Ou ele faz porque ele ama as pessoas que estão lá, ele ama aquele movimento, ama estar conversando com alguém ali quando ele chega, ou ele faz porque ele ama o trabalho. Aí eu pergunto para a pessoa que está ouvindo esse podcast, né, que está aí pensando no seu negócio, você ama o seu trabalho? Quem está com você ama esse trabalho? Ah, não ama. Tá, então deixa eu mudar a pergunta aqui. Ele ama você?
ele ama a equipe, ele ama as pessoas do ambiente de trabalho, ele chega lá, ele quer conversar, ele quer contar do dia, ele se sente acolhido. Porque se não tiver isso nessa sentido, empresa, né? nesse grupo, nessa igreja, seja no que for, se não tiver isso de gostar do que está fazendo, ou pelo menos gostar do ambiente, a pessoa não vai ficar, vai ter uma evasão toda hora de funcionário, de cliente, né? Vai ser engrenagens fora do padrão, né? Ela não vai rodar conforme tem que rodar. Isso é um insight bem interessante, pessoal. Você está no lugar que você ama, ou você ama fazer o que você faz? Ou as pessoas que estão nesse lugar, elas compartilham da mesma ideia que você, né? Eu acho que o ambiente que a gente convive, o que a gente aprende e o que a gente também entrega, eu acho que faz diferente. Independente, pessoal, se você está na sua empresa, se é o seu funcionário, se você é o funcionário, eu acho que essa ideia é bem interessante mesmo, pastor. Muito obrigado por ter aberto nossos olhos em relação a isso, é importante. E aí você vai, né? Então você vai somando as coisas, um propósito, uma missão, né? Amar o que faz, ou amar a equipe, amar o líder, amar o funcionário, amar as pessoas que estão lá. Então já temos 3 princípios, né? Aí você cai no outro que é o envolvimento emocional, né? Por que quando eu vou lá falar do teatro brilha o olho? Porque eu tenho um envolvimento emocional com aquilo. Então, qual que é o seu envolvimento emocional com o seu trabalho? Porque veja bem, a pessoa pode ter o envolvimento emocional com o dinheiro. Sim. Sem estar envolvida emocionalmente no que está fazendo. A chance disso não dar certo é grande. Porque ela quer o dinheiro, ela ama o dinheiro, mas ela não tem a mesma paixão e o mesmo envolvimento emocional pelo que ela está fazendo. Aí ela tem que parar, se perguntar se isso aí vai realmente ir para frente sem ela ter o devido envolvimento emocional. Às vezes é melhor mudar e ir para algo que ela tem um envolvimento emocional. Porque imagina, você todo dia ter que fazer algo que você não está envolvido emocionalmente. Exatamente. E engraçado, pastor, é que... Engraçado não, né? Mas é uma verdade hoje no mercado de trabalho. As empresas hoje, elas estão se profissionalizando em fazer entrevistas. E quando você chega para fazer uma entrevista numa empresa, antigamente quem contava mais era o seu currículo. Era no que você era bom, no que você era expert, no que você tinha estudado para fazer. Mas hoje é totalmente ao contrário. Claro que eles vão ver seu currículo, etc e tal. Mas eles vão visualizar mais o seu estado comportamental. Né? Como que você se associa com outras pessoas, como que você se porta. Eles vão colocar algumas perguntas e vai ver a sua reação diante daquele cenário, para que assim você possa ser contratado. E às vezes você nem tem um currículo topsíssimo, mas você é uma pessoa que se relaciona bem, você tem condição de entrar na empresa. Porque o que adianta a pessoa ter um currículo bom e ela ser uma pessoa conturbada, uma pessoa totalmente, como que eu posso dizer, descontrolada, né? Uma pessoa que briga com as pessoas, que não sabe conversar, uma pessoa que tem às vezes um temperamento esquentado, né? Então tudo isso aí é em relação ao nossa parte emocional. E aí eu vou para uma quinta coisa aqui que eu pensando também surgiu aqui. Bom, a pessoa ela pode ter a bênção de Deus. Eu já vi alguns pastores aqui no programa, falaram muito, né? Então acho que nem preciso trabalhar tanto isso, a importância de Deus no negócio, tudo foi muito bem trabalhado nos outros podcasts. Mas vamos imaginar, a pessoa tem a bênção de Deus, conhece Deus, tem a capacidade intelectual, tem o manejo de como fazer a coisa, e aí ela esbarra numa outra coisa que pode ser os traumas pessoais. Eita. Então, quando você está aí, por exemplo, eu fui no último Know-How Experience, né? A gente eu já vi uma presença maior de psicanalistas. E legal. De também palestrantes falando da terapia. Né? Então, um dos principais lá falou muito sobre como a terapia dele ajudou ele no... Porque, às vezes, a pessoa tem Deus lá querendo abençoar o negócio, tem a capacidade psicológica, tem o conhecimento e sabe fazer a coisa, mas vai esbarrando nos traumas. E aí vai impedindo ela de ter mais resultados. Vai impedindo, porque vamos colocar um trauma um complexo de inferioridade. Aí eu vou lá tratar com você, você é um baita do empresário. Eu vou lá apresentar o meu negócio para você, entro na sua sala, já me sinto menor que você.
já sinto que, cara, olha que sala chique, o cara tá de terno. E aí quando eu vou apresentar o meu negócio, eu já começo a murchar, já acho que a minha coisa não vale a pena, que aquilo ali não tem tanta relevância. Acabou, o complexo de inferioridade matou. Aí chega o outro lá que não tem complexo de inferioridade. Arrebenta. Olha, tem aqui, ó. Isso aqui, não, eu gosto, eu amo, vai dar certo. Com brilho nos olhos. Com brilho nos olhos. E o que é interessante isso aí? Que às vezes a sua ideia, o seu projeto era melhor do que aquela pessoa, mas o entusiasmo dela, a confiança que ela teve, não só nela, mas também no projeto dela, e aquela capacidade de estar ali na frente de uma pessoa, querendo ou não, na hierarquia, o cara tinha mais poder, mas você não pode se sentir menor em algumas situações, né? Eu acho que você tem que botar o peito pra cima. E eu vou falar uma coisa, não basta só fazer a terapia de YouTube e de Reels, não. Porque tem coisas que são particulares. Vou dar um exemplo aqui, né? Peguei um caso uma vez de uma pessoa que ela começava a ir bem, na hora que ela tinha que se consolidar, ela voltava. Na hora que ela tinha que se consolidar, ela voltava. E aí, mas tem a capacidade, tem tudo, é inteligente, né? Tem uma vida correta, é uma pessoa honesta, né? Por que não vai? E descobrimos aí no histórico particular da pessoa um trauma. E não era um trauma, era uma questão de que ela não conseguia ser mais que o pai dela. Olha só. Toda vez que ela chegava num nível que ela ia ultrapassar financeiramente, em termos de status na sociedade, o pai dela, ela, vamos dizer, na palavra que o pessoal fala, ela sabotava. Até ela entender, né, que ultrapassar o pai não era algo que desonrava o pai. Seria bom pro pai, né? Que pai que não quer ver o filho bem? E aí cai naquela coisa que talvez até uma questão de ultrapassar o pai significaria também essa pessoa se tornar um adulto também, né? Ela deixar de ser criança e se tornar um adulto, né? E às vezes a pessoa não quer deixar de ser criança. Que pai que não quer ver o filho bem, né? O seu pai quer que você estoura, gente. Vai pra cima e já era. Pastor, mas mudando um pouco assim do relato, não sei se o senhor quer falar alguma coisa para concluir esse assunto. Não, vamos dar. No empreendedorismo, eu vou falar mais da parte onde eu estou inserido, que é a parte do comércio. Tudo influencia no comércio, né? É o clima, é o governo, cara, é a guerra, praticamente tudo influencia. Por exemplo, no meu comércio, ele é muito sazonal. Tem muito altos e baixos, né? Hoje, com o podcast, com os ensinamentos que eu tenho aprendido, tanto na igreja, quanto em livros, quanto em alguns cursos que eu tenho feito, hoje eu tenho mais paz, né? Em meio às guerras. Mas, porque eu estou buscando isso, eu estou buscando esse conhecimento. E eu já sofri muito em outros tempos, né? Outrora na minha vida eu já sofri demais com essas subidas e descidas. E, cara, já até comentei algumas vezes com o senhor, a nossa cabeça parece que tem hora que ela vai fundir, da hora de você meter o pau na barraca, arrebentar com tudo, acabar com tudo, chutar o balde mesmo e acabar desistindo, né? Ou, sei lá, indo para outro lugar, enfim. E isso traz um sofrimento não só para mim, mas eu acho que para muitos empreendedores, né? Como que a gente pode, através da psicologia, através de terapias, qual que é a dica que o senhor dá assim para que o empreendedor ele sofra menos? Porque as coisas elas vão acontecer, né? A gente não eu acho que primeiramente você tem que ter Deus, né? Mas querendo ou não, por mais que você tenha Deus na vida, você não vai ser blindado das adversidades que o mundo nos oferece, né? Porque não está no nosso controle. Tem coisas que estão no nosso controle pelas decisões erradas que a gente tomou e tem coisas que não estão. Como que a gente pode aliviar isso? Como que a gente pode passar por esse processo com mais leveza? Nesse ponto eu vou dar um alerta e uma dica, né? Um alerta é o seguinte, aos empresários jovens, né? Cuidado com a fragilidade psíquica que existe hoje, né? Nós vivemos uma geração que ela não tem a mesma resistência psicológica que gerações atrás. Isso eu não estou criticando, é uma característica dessa geração, né? A facilidade de se esconder atrás de uma câmera, de colocar um filtro, de não encarar o pessoal tete a tete, de ficar em casa só com
com o microfone, não abrir a imagem, conversar com os amigos só pelo microfone, sem ter que abrir a imagem, sem ter que se deparar com o seu próprio corpo, com a sua própria imagem, com as suas próprias fraquezas, com as suas próprias não possibilidades de fazer a coisa, com o seu jeito desajeitado de falar. Então tudo isso aí, há uma proteção maior hoje que, consequentemente, gera uma resistência menor psíquica. Né? Porque quando a pessoa ela enfrenta adversidades, ela também cria uma resistência psicológica. Sim. Então essa geração é uma geração muito frágil psicamente, a ponto das pessoas apontarem que hoje em dia não se deve mais fazer contratos a longo prazo, se deve fazer contratos por empreito. Ó, vou te chamar aqui para fazer tantos podcasts, 10 podcasts, a gente encerra, porque provavelmente a pessoa não vai ficar com você 2, 3 anos, 10 anos, não vai ficar na sua empresa. Então tem gente já aconselhando a gente contratar pessoas nessa época por períodos, por parcerias, por projetos. Né? Por projetos. Vamos fazer um projeto tal? Vamos. Então tá, a gente faz aqui 1 ano, 2 anos aquele projeto, e aí depois, por conta de que não tem aquela resistência psicológica, já quer mudar, já tem uma fragilidade muito grande. Né? Já os empresários mais antigos é o contrário, né? Tem uma flexibilidade, uma flexibilidade para lidar com as situações maior, né? Mas às vezes também quando enverga, quebra de uma vez, às vezes a gente vê pessoas de idade cometendo suicídio. Sim. Né? Quando falha o negócio, então assim, ele aguenta, mas também às vezes quando arrebenta de uma vez tudo, também. Né? Então fica esse alerta, né? Porque você está falando de adversidade no... Sim. Fica um alerta primeiro assim, se analisa, né? Será que eu sou dessa pessoa que eu não aguento muito, eu já desespero, ou sou aquela pessoa que aguento, mas vou arrebentar lá no final? Então primeiro, faça aí um diagnóstico, né? A segunda coisa que eu acho que ajuda, pelo menos isso eu aplico na minha vida, né? É você criar mais de uma possibilidade de renda. Isso pode ser dentro do próprio negócio, né? Então eu tenho meu negócio... Eu vendo água, tá, mas e quando a oferta de água estiver muito grande, não estiver vendendo água, o que eu vou fazer? Não, eu vou dar aula de o que fazer com a aula. Então eu vou criar no YouTube aula de o que fazer com a água. Ou eu vou cobrar visitação para poder entrar na minha empresa e poder ver o processo. Ou eu vou estar com alunos. Então, por exemplo, lá no teatro, né, a gente tem a fonte de renda de alunos, né? De peça, se a peça não vende, tem um aluno para segurar as pontas aqui. Sim. Né? Se falta aluno, a peça se eu conseguir vender uma peça, né, segura as pontas. Então, assim, eu acho que dentro do próprio negócio a pessoa não pode sossegar. Ela não pode falar assim, aqui eu estou fazendo isso, está dando certo. Tá, não, ela tem que estar pensando, né, o que eu posso fazer para criar outras fontes de renda, o que eu posso fazer para ter uma perenidade. Porque vai vir um momento onde alguma coisa difícil, né? E eu acho que a pessoa não pode sossegar. Ela tem que estar estudando o tempo inteiro, tem que estar pensando o tempo inteiro. Sempre agindo, né? Eu falo por experiência própria mesmo. Quando eu comecei a empreender, eu lembro lá atrás, eu vendia perfume, né? Aí foi mudando as coisas, aí eu comecei a empreender no ramo de imóveis, comecei vendendo colchão porta a porta, né? Aí fui mudando, fui colocando mais produtos, agregando, aí fui pro estofado, aí já comecei a vender imóveis, poltronas, enxovais, tudo para criar uma forma de alavancar mais a renda, né? Porque já tem um espaço físico, já tem ali o colaborador, a pessoa que está te ajudando. Porque o tempo já está ali ocioso, entre aspas. Vamos potencializar esse tempo, né? Vamos colocar mais produtos para poder alavancar o resultado do negócio. Olha só o que aconteceu. Quando eu tinha 17 anos, que eu me converti, eu queria virar pastor. Do nada já. Um ano eu já queria ser pastor. Aí eu fui lá pedir o conselho pro meu pastor Orlando Augusto Sabe, que é um homem muito sábio, e ele falou o seguinte, você tem 17 anos, você tem muito tempo pela frente, faz uma faculdade, se você for chamado de Deus, você vai virar pastor. Olha que legal. Aí eu entrei na faculdade de Direito, né? Mas entrei meio contrariado, entrei assim, não aprovou, não sei o que, vou fazer esse negócio aqui, né? E depois dos 3, 4 anos de Direito, eu entrei na faculdade de Teologia. Né? No meu primeiro ano de ministério, o que me sustentou não foi a igreja. Nos meus primeiros anos de ministério. Não foi no primeiro só, não. Nos primeiros anos de ministério. O que me sustentou não foi a igreja, foi a advocacia. Aí eu fico perguntando assim, se eu não fosse advogado, né, se eu não pudesse... Às vezes teria desistido. Né?
às vezes teria desistido, mas Exatamente. aquilo lá me possibilitava. Sim. Eu cumpri um horário de manhã à tarde, aliás, no escritório, e de manhã e à noite eu ficava disponível, a não ser quando tinha audiência, alguma coisa, mas tinha toda a disponibilidade para trabalhar na comunidade. Legal. Então acho que tudo tem um propósito, né, pastor? A nossa vida, quando a gente se dispõe a entregar realmente nossa vida a Deus, Ele abre portas, né? Ele nos dá acessos, né? Por exemplo, o senhor pensa hoje, se o senhor não tivesse feito direito lá atrás, se o senhor não tivesse feito a teologia lá atrás, se o senhor não tivesse estudado tudo que o senhor estudou, e hoje o senhor está na arte, o senhor acha que o senhor teria esses mesmos acessos que o senhor tem hoje, se o senhor não tivesse passado por todo esse processo? Então eu aprendi que quando você estuda, quando você busca conhecimento, esse conhecimento ele vai te dar alguns acessos. Ele vai te dar portas. Às vezes um professor que você conheceu lá atrás, ele te abre uma porta hoje. Às vezes um pastor que você teve um contato lá atrás, quando você fez sua teologia, te abre uma porta hoje para os seus negócios, entendeu? Então, assim, o estudo, a busca do conhecimento, ela é simplesmente para nos dar acesso a alguma coisa que é ligada ao nosso propósito, né? Só que a gente não enxerga isso. E eu enxergo isso hoje. Tipo assim, várias coisas aconteceram na minha vida por alguma coisa que eu fiz, tipo, uma conexão, eu fiz algo bom para alguma pessoa, e a pessoa lembra de você. Fala, pô, pastor Diego, cara, tá com um projeto lá assim, assim, assado, acho que dá para encaixar aqui. Mas por quê? Porque algum dia você foi visto. Né? Algum dia você fez algo bom. Então, não sei onde você tá hoje, você que nos assiste, mas preste muita atenção em tudo aquilo que você faz, em tudo aquilo que você já fez no passado, porque às vezes tem alguns acessos que estão aí, ó, de portas abertas para você poder acessar, e às vezes você não sai do lugar, entendeu? Então, fique atento aí, esteja bem atônito, né, para os acessos que você já abriu lá atrás, que estão disponíveis hoje para vocês. É basicamente isso aí. O que você acha de acessos? Você acha que você abriu muito acesso ou pouco acesso? Como eu fiz muitas coisas, né? Fiz algumas faculdades, fiz grupos, né, onde eu lido com muita gente, grupo de palhaçaria, grupo de teatro, pós-graduação, dei aula no seminário, né? Acaba que faz um trabalho ou outro comercial aí. Isso aí você vai conhecendo pessoas e conhecer pessoas abre caminhos. Sim, né? Com certeza. Então, as pessoas te conhecem, sabem o que você faz e aí lembram de você. Exatamente. Ou você também sabe que tem uma pessoa que pode linkar com o teu negócio. Né? Exatamente. Que pode linkar com o teu trabalho. E aí você pode... Você não precisa conhecer a pessoa, mas você precisa conhecer a pessoa que tem o telefone da pessoa, né? É o relacionamento, é o network, né? E, querendo ou não, pastor... Só pra você ter uma ideia... Conta. Eu morei num condomínio nas Paineiras ali, e eu saía do condomínio e ia lá pro, acho que é Morada Verde o nome do bairro. E nesse Morada Verde tinha alguns amigos lá. Um deles era o Atamaril, né? O Tata Marques. Que legal, cara. Né? Então, esses dias eu encontrei o Tata lá e ele falou, não, cara, vai divulgar o seu trabalho lá, tá as portas abertas. Então, aquele pessoa que eu jogava futebol lá, né, que eu lembro que minha mãe deu aula de química pra ele. Olha que legal. Ele tava mal de química, ela foi lá, deu um reforço pra ele de química. Então, aquela amizade que passou tanto tempo, mas a pessoa conhece você, tem um carinho, entendeu? Acesso. Então, são coisas, né? Então, eu sei que se um dia eu precisar divulgar alguma coisa, eu posso bater na porta lá e falar, tá. Que as portas estão abertas, o acesso está aberto. Então, como que é importante você se conectar com pessoas, E outra, imagine se ele tivesse uma vida, depois que ele teve esse acesso, se ele tivesse uma vida toda torta, você acha que ele continuaria com esse acesso aberto? Então, por isso que é muito importante com a sua conduta de vida, né, como que você dirige a sua vida, as suas coisas, os seus negócios, né, sempre com princípio, sempre fazendo o mais correto possível, né? Isso é fenomenal. Conhecer as pessoas e ter essa faca de dois gumes aí, né? Exatamente. Se a pessoa pode
cuidado, né? Que a pessoa pode conhecer e falar também, né? Exatamente. Não. Com esse eu não quero negócio, com esse eu não quero nada. Esse cara é enrolão. Vocês falam muito de network, né? Vamos fazer o network. Mas tem gente que acha que é melhor não fazer o network. Melhor não fazer network. Se a pessoa conhecer, né? Ela vai Exatamente. falar, nunca mais vou fazer, ou nunca vou fazer negócio com essa pessoa. Tem uma história que é interessante, que é da Bíblia, o senhor até me corrija se eu estiver errado aqui, que fala sobre 2 cegos, né? O cego Bartimeu e o cego de Betsaiba, é isso? Betsaiba. O primeiro cego, o Bartimeu, ele estava lá e ele ficou sabendo que Jesus ia passar por ali. É isso? Ele ouviu, porque ele não enxergava, né? E ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele ouviu que Jesus operava milagres e ele ficou louco, desvairado, gritando por misericórdia. E as pessoas vieram e falaram: cala a boca, rapaz, fica quieto aí, cara, ninguém vai te ouvir. Só que ele tinha plena convicção que ele ia ser curado. E ele gritou desesperado, mesmo as pessoas falando pra ele ficar quieto, cala a boca aí, ô mendigo. Além dele ser cego, ele era mendigo. Quem quer dar crédito pra um cara desse? Né? Ninguém. Mas mesmo assim, ele teve fé, foi lá, acreditou, e Jesus foi lá e curou ele. Aí teve outro cego, de Betsaiba. O que aconteceu com o Betsaiba? Ele já ouvia, ele estava num ambiente bom. Ele já não estava naquele ambiente onde as pessoas desacreditavam dele. Ele já não era um mendigo, ele não era desacreditado. Mas ele tinha pessoas ao redor dele que tinham um ambiente bom. O que essas pessoas fizeram? Jesus também estava naquele ambiente ali, essas pessoas pegaram e levaram ele até lá. Então, o que a gente aprende? Ele também foi curado, né? É o paralítico, né? Não, é o paralítico cego. Que passaram pela casa que você está falando, não? Não é esse não, é o cego mesmo. Uhum. O cego de... depois dá uma olhada aí. É cego. O cara não ouvia também, não enxergava. Uhum. E aí, o que aconteceu? O que a gente aprende de aprendizado? Que às vezes tem pessoas que você não pode ouvir. Por quê? Porque ela vai te afastar do seu real objetivo. Ela vai ser uma distração e às vezes você perde a bênção. Por isso que você tem que prestar atenção no ambiente que você convive. E tem ambientes que já, às vezes você não está enxergando, às vezes você não está ouvindo, mas o ambiente, as pessoas que você convive, elas vão te levar para um propósito diferente, vão te levar a ser abençoado. Eu queria fazer, vou acrescentar aqui no que você está falando. Né? É esse que é o importante do podcast. E interessante que tem muita gente que não pode ouvir mesmo. Não pode ouvir porque se ouvir desanima. Exatamente. Mas aí tem uma outra questão que eu falo assim, por isso que a importância também de a pessoa estar bem psicologicamente terapeutizada. Porque quando a pessoa está muito convicta, muito bem, ela consegue ouvir e falar assim, cara, por que esse cara tá falando isso? Não, ele tá falando na maldade, ele tá falando porque ele quer abrir um outro negócio, ou ele tem um pouquinho de razão nisso. É engraçado que quando a gente tá lidando lá com o grupo, e às vezes quando alguém faz uma crítica, eu vejo que as pessoas que estão trabalhando comigo, elas se defendem. Então, por exemplo, alguém fala assim, olha, ficou escuro a peça de teatro. Aí quem tá lá, não, mas é porque dava pra fazer, dava pra enxergar assim, não sei o que lá. Eu falei, não, calma aí. Tem alguém que falou que em algum lugar que alguém tava enxergando tava escuro. As pessoas não querem ouvir críticas. Aquilo lá, porque aquilo lá parece que bate e desanima ela de uma forma muito grande. Sim. Mas realmente em algum lugar ficou uma região que ficou escura e alguém da plateia tava enxergando escuro. E aquilo lá eu vou ouvir, aquilo lá não vai me afetar. Pelo contrário, aquilo lá vai me impulsionar a falar assim, não, fazer melhor. Eu vou colocar mais um canhão. Melhor, exatamente. Eu vou colocar mais um canhão de luz. Então eu vejo que também assim, eu acho que assim, quando a pessoa está preparada para ouvir tudo, quando ela está preparada para ouvir tudo, e mesmo assim continuar centrada, focada, sabendo que aquilo lá não está diminuindo ela, ela saber que aquilo lá não afeta quem ela é, pelo contrário. Então eu vejo que essa pessoa ela vai estar um passo para um dia ela fazer algo inacreditável, extraordinário, sabe? Eu vejo que aconteceu com o cego do Bartimeu, Cara, e olha já, gente, ele só queria ser curado, né? Queria só um milagre. E as pessoas que falavam para ele ali, com certeza eram pessoas bem-sucedidas, eram pessoas que estavam ali caminhando ali com Jesus ali,
caminhando, vendo os milagres acontecendo. Ele nem estava vendo, ele só ouviu. Né? Ele ouviu e meteu o louco. Ouviu que Jesus ia passar, acreditou no milagre e o milagre foi realizado. Então Agora, é uma insight agora legal eu vou falar também. uma coisa, Nicolas. Vamos jogar uma porcentagem aqui. 99% das pessoas não podem ouvir mesmo. 99% das pessoas não podem ouvir porque aquilo lá vai, de alguma forma, ela, né? vai afetar. É um 1% que consegue ouvir. Sim. E que consegue, e está muito bem estabelecido com quem ele é, e o que Deus é na vida dele, e o que envolve ele, que consegue ouvir, e aquilo lá, a pessoa falar assim, não, eu vou corrigir isso aqui, eu vou corrigir uma coisinha aqui, eu vou pegar isso aqui da frase que a pessoa falou, tem razão, e eu vou atrás. O outro realmente a pessoa nem conhece tanto assim, porque às vezes as pessoas falam, também tem isso, as pessoas falam, mas não conhece, não tem conhecimento de causa, então fala muito bobeira. Mas às vezes dentro daquela bobeira tem uma coisinha que você fala assim, não, mas por que essa pessoa está falando isso? Mesmo que ela esteja falando bobeira, mas tem alguém que pensa daquela forma. Então assim, 99% das pessoas não pode ouvir, mas esse 1% que pode ouvir, esses aí são os que vão fazer algo assim, que vão dar o pulo da anta. Sim. E essa questão de ouvir, de falar e etc., o que você tem que ter muito, muito embasado para tua vida, para tua conduta de vida mesmo. Às vezes não é o que fala, mas é quem fala. Qual relevância essa pessoa tem para você? O que essa pessoa construiu? Qual a importância dessa pessoa na sociedade? Né? Quais são... o que essa pessoa construiu na vida? Tem um ditado que é muito famoso, já virou até jargão na internet. Você só pode aceitar crítica construtiva de quem construiu algo. O cara não é casado, quer dar conselho sobre relacionamento. O cara é pobre, quer dar conselho de como ficar rico. Né? Então, assim, você tem que entender muito esse contexto para saber o que você absorve. Porque às vezes você está absorvendo algo que não tem relevância nenhuma, tá te fazendo mal, tá te deixando parado, estagnado. Eu lembro perfeitamente. Eu falei em alguns podcasts aqui, veio um amigo aqui, que eu convidei ele para vir no podcast, inclusive. E ele pegou e falou assim, cara, por que você tá fazendo isso? Você não vai levar a lugar nenhum não, mano. Isso aí já era. Aí eu falei, cara, mas quantos podcasts você tem? Já veio na hora na minha cabeça, assim, aquela defesa, tá ligado? Eu falei assim, mas tá todo mundo fazendo? Eu falei, mas quem que é todo mundo? Tá fazendo fulano de tal, tá fazendo fulano de tal, fulano de tal. Esses caras são bem-sucedidos? São. Então eu vou fazer o que eles estão fazendo, irmão. Então, assim, eu peguei uma insight de uma crítica que eu falei assim, cara, então, de quem que eu tenho que ouvir de verdade? Né, eu fiquei meio, tipo assim, até meio chateado na hora, né? Eu falei assim, mas por que ele falou isso? Voltou a pergunta. Aí eu fiquei refletindo, né? Pensei bem. Mas aí eu entro na questão lá do você não se contentar com uma coisa só, entendeu? Porque assim, você vai parar de fazer, mas aí você vai dar um passo atrás, quer dizer, você vai, tipo, não fazer nada. O fato de você estar se movimentando, tudo bem, você pode daqui um tempo parar, mas isso aqui pode te alavancar para uma outra coisa, entendeu? Sim. Então eu acho que o pior é você acomodar, entendeu? Sim. É acomodar, não vou fazer, não vai dar certo, não vou fazer, não vai... Isso aí é terrível, entendeu? Não vou fazer, não vai dar certo, porque, né? Você tem que também... A questão é a gente fazer dar certo. Você tem que ir um pouco também no seu feeling. Você é o dono do negócio, você é o líder do negócio. Você também tem que... Você tá sentindo alguma coisa. Tem 3, 4 caras da equipe que estão falando que não. Mas você é o cara mais envolvido emocionalmente com o negócio, entendeu? Você tá sentindo uma direção. E aí você não vai? Não. Né? Então tem coisas que você tem que falar. Você tem que chegar e contrariar a equipe e falar, gente... vou fazer porque eu tô 24 horas envolvido aqui, dormindo, eu tô envolvido nisso aqui, minha intuição tá falando, eu vou ir nela. Aí eu acho que tem que ter um pouco também de coragem. Não, e você sabe o que eu acho engraçado também, pastor? Porque por mais que dê errado, cara, ponto, deu errado, bora pro próximo. Agora imagina se você não faz, fica aquele negócio, pô, cara, eu devia fazer, cara, por que eu não fiz? Eu devia fazer. Você fica aquele arrependimento o resto da vida. E aí quando você não faz, o que acontece? Você vê... Outro fazendo e você fala assim, o cara tá fazendo o que eu queria fazer. Exatamente. Rapaz, é incrível essa questão de você tomar uma decisão e correr realmente atrás de algo que você quer, né? Algumas decisões que eu tomei na minha vida me deram muito prejuízo, cara.
muito prejuízo, às vezes era vaidade, ganância, é você querer, tipo assim, você realmente atropelar. Mas, pastor, eu não me arrependo. Por quê? Porque se eu não cresci, eu aprendi. E isso vai forjando você dia após dia, né? Cara, é sofrimento pra todo mundo, porque como, tipo, sou um homem da casa, sacerdote, cara, toda decisão que você, homem, sacerdote, toma, ela vai influenciar na vida da tua família, né? Cara, não é fácil, entendeu? Mas te tira de um lugar e te leva pra outro, né? E, cara, até meio, tipo assim, chato de falar, mas não hoje tem pessoas que elas ficam num comodismo absurdo, né? Você olha pra pessoa e fala, cara, você tem potencial, cara, você é diferente, mas não sai do lugar. A pessoa fica ali, entra no mundinho dela ali e tá tudo bom, tipo, tá tudo certo. Para pessoa que não é nem empresário que nos assiste, né? Eu quando converso com empresários, a coisa que eu vejo que eles mais querem é um homem de confiança. Uma pessoa, Sim. homem ou mulher de confiança. Sim. Uma pessoa de confiança no serviço dele. Sim. Para o quê? Para ele poder deixar aquela pessoa de desconfiança e ele é visionário, ele abriu uma outra frente de trabalho. Exatamente. E a coisa que é mais difícil de achar hoje em dia é uma pessoa de confiança. Então, uma pessoa que está nos assistindo, que talvez não seja empresário, mas seja trabalhadora, ele tem que colocar isso em mente. Sim. Ele tem que falar assim, eu vou ser a pessoa de confiança. Eu vou ser a pessoa que ele vai poder chamar para ser sócio, que ele vai poder confiar, entendeu? Porque todo empresário, ele só não quer sócio porque ele já se decepcionou, mas ele quer um sócio, ele quer uma pessoa ali que ele possa deixar e falar assim, agora eu vou colocar, porque a cabeça dele já está com 1000 outras coisas. Se ele é um empresário, a cabeça dele já está pensando 1000 outras coisas. Pastor, é por experiência própria. Eu acho que eu falei em quase todos os episódios. Independente de onde você esteja, empreenda, se sinta dono do negócio. Eu sempre fiz isso e Deus me deu meu negócio, cara. Tipo assim, se você tem vontade de ser o seu negócio, independente de onde você esteja, empreenda no CNPJ de outra pessoa, porque Deus vai te dar o seu CNPJ. Isso é básico, cara, é lei da semeadura. Você vai fazer e automaticamente você fazendo isso, com certeza, você vai ter mais resultado, seu salário vai aumentar, você vai ser mais visto, mais reconhecido. E quem que não quer reconhecimento? As pessoas querem reconhecimento. Eu participei de um evento agora de manhã e tinha um pessoal que trabalhava com gestão de carreira de pessoas. Cara, tem pessoas que eram bem-sucedidas financeiramente e eram totalmente infelizes com o serviço. Por quê? Porque ganhava mesmo, mas não tinha reconhecimento. E só que a pessoa... Ela falou assim, ela podia ganhar metade do que eu ganhava aqui. Se meu patrão me reconhecesse, eu era mais feliz. Tem base um trem desse? Reconhecimento. Então, isso é muito importante. E vai um insight para você também, que é empresário, já que tem colaboradores. Reconheça os seus funcionários, seus colaboradores. Isso incentiva, isso traz energia para dentro da sua empresa e alavanca seus negócios. Isso é diferente, né? E tudo ligado também à psicologia, né, cara? Trabalhar com a... Cai naquela coisa de gostar da equipe, né? Exatamente. De gostar do líder, gostar das pessoas que trabalham, né? Conta demais. E, pastor, vamos para a parte mais interessante, quando a gente criou o podcast, a gente queria realmente trazer mais de Deus para os negócios e para a vida da pessoa, né? Qual ensinamento assim que o senhor pode trazer para a gente como uma lida de conduta mesmo de vida, de como que a gente consegue inserir cada vez mais Deus nos nossos negócios? Porque todo mundo fala que Deus está no meu negócio, Deus está aqui, Deus está não sei onde, mas de uma forma bem pejorativa, assim, bem, como que eu posso dizer, bem vazia, bem neutra. Como que de fato mesmo a gente pode fazer, não sei se um ritual ou alguma forma de colocar Deus como prioridade no nosso negócio mesmo e a gente, de certa forma, sentir que ele possa nos conduzir de uma maneira mais correta, na hora de tomar uma decisão, na hora de você fazer um negócio. O que o senhor, como embasamento bíblico, assim, o que o senhor pode compartilhar com a gente nesse episódio? Olha, eu entendo assim, que se você... Primeiro que eu entendo que Deus, ele é dunamis, né? Ele é força, ele é poder. Então eu entendo que entusiasmo vem de Deus.
entusiasmo vem de Deus. Então, se você está apaixonado pelo que você faz, né, entusiasmado, pode atribuir isso aí a Deus. Né? E a outra coisa é aquele para quê, é a missão. Entende? Sim. Eu acho que, assim, eu penso que uma forma de você trazer Deus para o seu negócio é você estabelecer uma missão para o seu negócio, entende? Qual que é a missão? Porque para que Deus vai te abençoar? Entende? Para Propósito. Qual que é a tua missão? O que você quer? Ainda que seja uma missão para os funcionários, ainda que seja para promover ali um bem-estar, para fazer algo na vida dos funcionários, ainda que você não tenha uma missão externa, mas você tem que ter uma missão interna, você tem que ter algo que é onde você tem o propósito de levar Deus, de as pessoas conhecerem Deus. Então, a pessoa, é isso aí que eu vejo que Deus vai abençoar. Deus não vai abençoar só porque a pessoa falou assim, eu sou de Deus. Eu fui lá na oração tal e consagrei meu negócio. Ele vai abençoar quando as pessoas puderem olhar para essa pessoa e sentirem Deus. Sim. E quando Deus for começar a circular nesse negócio mesmo. Né? Quando as pessoas entenderem que tem algo de Deus ali. Né? Que tem realmente a essência de Deus, o perfume de Deus no ambiente, nas pessoas, no que está sendo feito, no trabalho que está sendo feito. Aí eu entendo que Deus vai abençoar. Aí eu entendo. Cara, eu peço muito para Deus isso, sabe? Eu peço para Deus quando o cliente entra dentro da loja, pra ele sentir uma paz assim, cara, diferenciado. Que ele não sente em lugar nenhum. E eu já vi relatos de alguns clientes, cara, que ambiente diferente, né? Que lugar gostoso, que loja bonita. Às vezes a loja nem tava tão bonita assim. Mas aí eu vejo, tipo assim, o resultado da oração, o resultado daquela petição que a gente tanto pede a Deus. Eu tenho falado que o único jeito de a gente acessar a sabedoria é através da oração, né? De conversar com Deus. Porque o Salomão, o homem mais sábio da terra, né? Cara, teve uma vida plena. Apesar de todos os pesares, ele foi o cara mais rico da terra, se você parar pra pensar de tanta riqueza que o cara tinha. Então a gente tem muita coisa para aprender através da sabedoria. E eu acho que quando você coloca Deus nos seus negócios, você cada dia se torna mais sábio. Por quê? Porque você vai estar conectado com a própria sabedoria, né? Que é divina. Não tem pra onde correr. Pastor, a gente falou de muita coisa boa aqui, de projeto social. Uma outra coisa que eu acho que é necessário Ressalta também, aí, então. Para a questão de Deus abençoar o negócio, é o tempo com Deus. Sim. Entende? Porque também não adianta você pedir para Deus abençoar o seu negócio e ficar naquela correria desenfreada, né? Mas quanto tempo você está buscando sabedoria em Deus também? Você tem a fonte de sabedoria, como você falou. Quanto tempo você está parando com Deus? Conectado com Ele. E falando assim, Deus, aqui, deixa eu colocar meu negócio. É assim, assado. O que eu faço? Ter essa humildade de trazer Deus como administrador também, né? Sim. Então, se você quer a bênção de Deus, traga Ele como administrador também. Não traga Ele só como o abençoador, né? Sim. Traga Ele como o administrador que vai abençoar. Né? Não só aquele que você vai administrar e vai pedir a bênção para ele. Sim. Traga ele como o administrador e o abençoador. Se você trazer ele como administrador, a bênção vai vir. Se você administrar e pedir para ele a bênção, a coisa vai andar um pouquinho mais enganchada. Agora, se ele for o administrador, e a bênção vai vir. Olha, pessoal, que insight poderoso aqui, ó. Você vai trazer Deus para o seu negócio não simplesmente para te abençoar, mas para te ajudar a administrar, ou deixar ele como administrador mesmo. E isso é poderoso, pastor, porque às vezes, eu falo do cristão, fala por mim mesmo, experiência própria, às vezes o resultado vem, mas aí você faz a administração errada, a gestão financeira errada, as coisas começam a ficar atropeladas. Porque automaticamente você é abençoado, mas como não tem gestão, o negócio começa... Vamos pegar um princípio bíblico aqui, né? Ele fala que a justiça dos cristãos deveria exceder em muito a justiça dos gentios, né? Então, eu vou estipular salário na minha empresa. Eu vou estipular, sei lá, algum plano de carreira, né? Sim. Eu vou estipular ou é Deus que vai estipular, entendeu? Então, é muito fácil falar, né? Eu quero que Deus abençoe meu negócio. Na hora de você deixar ele administrar e falar assim, não, é eu que vou estipular o plano de carreira. Lógico, você norteado pelos princípios bíblicos, porque às vezes não vai vir a voz, mas é aquela coisa que você entende assim, eu preciso ir além.
Sim. Deus está falando no meu coração que eu preciso ir além, eu preciso ir mais. Então aí a pessoa já começa a esbarrar, já começa a confiar nela mesmo, já começa a... Aí... O que eu gosto de fazer, pastor? Porque eu já tomei tomei muita decisão errada, cara. Hoje eu costumo fazer, vou tomar uma decisão, às vezes eu demoro muito pra tomar decisão e às vezes eu fico naquele pensamento, cara, vou demorar, eu vou perder o time. Mas eu falo assim, será que eu perdi o time mesmo? Às vezes eu tô pensando muito porque eu tô esperando a resposta de Deus. Se ele não respondeu, pra mim é não. Entendeu? Porque eu não espero ele falar não pra mim. Se ele não respondeu, é não. Agora, se eu tenho uma certa convicção e eu volto à pergunta, né, vou tomar uma decisão. O que Jesus faria nessa situação? Aonde isso vai me levar? Aí volta aquilo que eu falo todo podcast. Isso me afasta ou me aproxima do meu propósito? E eu vou te falar uma coisa, hein? Eu já escolhi pessoas para trabalhar ou chamar para algum projeto assim, e você vai pela capacidade da pessoa, artística, pela capacidade intelectual, pela capacidade da pessoa, né? Sim. E não vai para frente. Agora, quando você deixa Deus administrar e aí Deus toca, ó, tem uma pessoa que está aí no seu grupo, ela não é tão capaz... Ela não é a mais talentosa. Não é a mais talentosa, mas ó, mas é tem o princípio do merecimento, tem o princípio do tempo, da entrega. Isso aí vai lá, aí você fala faz toda a diferença. Deus está direcionando para essa pessoa. Cara, isso é maravilhoso, cara. Mas qual a importância disso? É de você estar conectado com Deus. Quando você está conectado, você consegue ouvir. E muitas das vezes a gente toma decisões erradas porque a gente não conseguiu ouvir, cara. Não conseguiu ouvir porque, como que a Bíblia nos ensina, a fé ela vem pelo ouvir. Né? E às vezes a gente está tão cheio de si que a gente não ouve nada. A gente só ouve a nossa própria vaidade, né? A nossa própria vontade. Eu vou fazer porque eu sou bom e eu vou arrebentar. E você vai lá e arrebenta mesmo. Arrebenta com a sua vida, arrebenta com tudo, né? Quando você está fora do propósito de Deus. Tem um exemplo prático no nosso grupo, né? Tem um jovem lá que se formou em artes cênicas e ele não estava em nenhum grupo aqui de Campo Grande, teatral, né? E ele tem uma síndrome, né? E quando ele entrou lá, eu falei, esse cara vai estar no nosso grupo. Legal. A gente tem que ser diferente. Aqui ele tem que estar, ele tem que ser parte, né? Uhum. E eu falei, ele vai ser parte. E a gente acabou que a gente foi ensaiar uma peça que era uma peça que era para ensaiar mesmo, que não foi escolhida por causa disso, mas chamava Você Especial, né? E ele faz toda a diferença na peça, cara. Faz toda a diferença. Todo mundo que eu saio, que eu converso da peça, fala, cara, como que ele abrilhanta a peça? Como que ele joga, né, o sarrafo da peça lá em cima? Porque há tanto atuação quanto tudo, né? Então... Isso é maravilhoso, cara. É primordial, né, pastor? E vou pedir mais uma dica pro senhor, né? Com toda a sua bagagem de vida. Não falei sua idade aqui, mas também não vou falar, não precisa falar. Mas já viveu bastante coisa, bastante experiências. Falamos já sobre como enfrentar as dificuldades, falamos um pouco sobre como inserir mais de Deus nos nossos negócios, na nossa vida. Só que mesmo assim, pastor, há momentos da nossa vida assim que é de extrema pressão, né? Eu falo que as dificuldades ela nos fortalecem. A gente já passou, eu já passei, você que nos assiste, o senhor também, já passou algumas dificuldades na vida, né? Dificuldades de altíssima pressão mesmo, de pressão psicológica, às vezes uma dificuldade financeira, uma dificuldade no relacionamento, uma dificuldade de uma perca de um ente querido. Como que a gente consegue se fortalecer em Deus? E voltando para a história do empreendedorismo, né? Porque às vezes tudo repercute no nosso empreendedorismo. Quando a gente, por exemplo, vou citar alguma coisa que nada a ver. Por exemplo, eu tô empreendendo. Aí do nada, cara, eu bato o carro. Assim, bato o carro, não tinha seguro no carro, né? E traguei o carro do cara, eu tava errado. Tipo assim, BO, violento. Mas às vezes a minha loja tá bem. Tá vendendo, tá tudo acontecendo. Só que querendo ou não, isso baixa a autoestima da pessoa lá embaixo.
como que eu posso, tipo assim, ter uma insight que vai reverberar de uma forma para que eu não deixe aquilo ali eu me perder. Porque acontece algumas circunstâncias na nossa vida, cara, que a gente se entrega e, tipo assim, não consegue se reerguer, não consegue voltar atrás. E eu conheço história de pessoas que perderam seus negócios, perderam seu casamento, perderam seu relacionamento, tudo por causa de alguma coisa que aconteceu, que pode ser um trauma, cara, ela se perdeu e nunca mais se reencontrou. Você acha que isso é algo que já veio do passado? Você acha que ela não teve estabilidade? Você acha que foi falta de Deus? O que a gente consegue aprender com isso? Ou sair dessa, sei lá? Nessa pressão, duas coisas, né? Primeiro, se você tiver convicção com Deus, você passa por qualquer coisa. Se você tiver convicção que Deus está contigo, qualquer coisa. A segunda coisa, ser apaixonado pela vida. Acabou, entendeu? Se você for apaixonado pela vida, você pode perder tudo. Você não é apaixonado pelos bens, você é apaixonado pela vida. Você está vivo. Qualquer caminho que você fizer vai virar caminho. Qualquer caminho que você fizer vai virar caminho. Você tem sua vida. Convicção. Você pode perder tudo. Você tem sua vida, você vai começar do... a gente nunca começa do zero. Presta atenção, a gente tem mania de falar comecei do zero. Você nunca começa do zero. Você começa com a sua história de vida. Sim. Você não está resetando e começando do zero. Você está começando diferente. Você não está começando igual. Um aprendizado, né? Você nunca começa do zero. Não tem essa de começar do zero. Então, mas ser apaixonado pela vida, isso aí faz você passar por qualquer coisa. Porque você sabe que qualquer caminho que você seguir a partir dali vai virar caminho. Vai ser caminho. Vai ser diferente? Vai. Agora, pessoas têm muita fixação. Fixação num tipo de negócio, fixação num tipo de riqueza, fixação no casamento. Não que seja... O casamento Sim. É bom, às vezes a pessoa perde o casamento e acha que acabou a vida. Não, Sim. Calma aí. Não, é isso aí, né? Fixação nas coisas ruins. Fixação. Então, assim, seja apaixonado pela vida, qualquer caminho que você seguir vai virar caminho. E Deus vai abençoar. Você está com vida ainda. Sim. Entende? Tem aquela história de Davi lá, que a filha dele estava doente lá. Tava morre, não morre. E ele tava sofrendo até, tipo assim, quase perdendo a vida ali pela filha dele. Mas o que aconteceu? Ela morreu, o que ele fez? E o que ele falou? É justamente isso. A história de Davi é a paixão pela vida. Ela morreu, não tem como. Quando eu morrer, eu vou estar com ela, mas eu estou vivo. É a paixão pela vida. Ali, Davi, né, além de entender que Deus um dia iria uni-los novamente, mas ele teve a paixão pela vida. Eu estou vivo. Então eu vou viver. Aí, pessoal. Se você está vivo, viva. Né? Você está vivo, viva. Nós teremos muitos percalços na vida. Os percalços nos fazem crescer. Eu agradeço a Deus por toda a dificuldade que eu passei, né? Não quero passar mais, mas a gente agradece, porque realmente elas fazem diferente na nossa vida. Pastor, para a gente finalizar o nosso podcast, eu primeiramente quero dizer que foi um privilégio ter o senhor com a gente, né? O senhor compartilhar um pouco das histórias, um pouco das experiências. Tenho certeza que alguma coisa que o senhor falou aqui vai falar com alguém, entendeu? Se falar com uma pessoa só, já o propósito já foi entregue, mas eu acredito que vai falar com muito mais. Já falou com a gente, né? Exatamente. Vai falando. Comigo já peguei muita... Já vai falando, quiser falando, você vai também. Eu peguei muito insight, e o slogan do podcast é esse, né? É transbordando e aprendendo, que o senhor transbordou sobre a minha vida, e eu aprendi, e também transbordamos na vida de outras pessoas. E é isso aí, eu quero de coração mesmo agradecer, né? Já faz hora que eu já conversei com o senhor pra gente poder alinhar esse podcast, alinhar essa conversação, né? Esse diálogo. E foi bênção pra minha vida, tenho certeza que vai ser bênção pra vida de outras pessoas também. E eu quero que o senhor faça uma conclusão de tudo que a gente conversou aqui, para deixar mais uma insight registrada aí para as pessoas que nos assistem. Acho que diante de tudo que a gente conversou aqui, vem muito da gente poder entender os nossos processos, confiança em Deus. E eu acho que essa última fala nossa de ser apaixonado pela vida, eu acho que isso é uma coisa que me norteia, sabe? Uhum. Eu lembro que quando começou a pandemia, eu tava no auge do meu processo terapêutico, né? Da minha terapia. E eu lembro de sair na rua e tava aquele caos,
E cortaram o futebol, falei, vou fazer uma corrida. Não tinha ninguém na rua. Não tinha um carro. Era 3, 4, no final da tarde, 5 horas da tarde. Não tinha um carro, não tinha uma pessoa. E aí eu comecei a correr lá no Soter lá. E me veio um sentimento de estar vivo. Até hoje eu não esqueço essa corrida, sabe? E aí eu falei assim, se eu posso sentir isso correndo, então nada mais me para. Porque eu posso perder tudo. Se eu posso sentir correndo, se eu posso sentir isso fazendo um almoço, fazendo uma janta para mim ou para as pessoas que estão ao meu redor, se eu posso sentir... A partir do momento que você se sente vivo com as coisas simples, nada mais te derruba. Não quer dizer que depois você não vai se sentir bem no melhor carro, claro, na melhor casa, mas a partir do momento que você se sentiu vivo com coisas simples, nada mais te derruba. E às vezes a gente perde esses sentimentos, né, cara? Simples tem outra palavra, né? Gratidão. A partir do momento que você se sentiu grato com as coisas simples... Eu acho que o princípio da gratidão, ele é fenomenal. Do mesmo jeito que a gente sente, pô, fiz algo para aquela pessoa, fui lá, e aquela pessoa, pô, nem ligou para aquilo que eu fiz. É um sentimento ruim, você ter o sentimento da pessoa ser ingrato com você. Mas o sentimento da gratidão, ele potencializa os seus resultados. Eu aprendi que, independente, a Bíblia já fala, né, em tudo dai graças, né? Na bonança, na tristeza, na saúde, na alegria, não interessa, seja grato. Por quê? Porque você está vivo, né? E quando você se atenta a esses pequenos detalhes, a vida ela é totalmente diferente, né? E com a correria do dia a dia, você acaba se perdendo, né? Perdendo esses simples sentimentos, né? De estar vivo, né, cara? De poder respirar, de você poder olhar. Hoje de manhã, antes de eu vir por oração, eu olhei pro céu e falei, cara, que céu bonito, cara. Mas ontem também talvez estava do mesmo jeito. Ah, bonito do mesmo jeito. Só que a gente não se atenta a isso, né? E por que eu olhei? Porque eu peguei e andei uma quadra, sem sair de carro de casa. Andei uma quadra a pé para pegar uma carona e olhei pro céu. Simples, né? E já agradeci também a Deus por isso. Então, pastor, muito obrigado mais uma vez, tá? De coração mesmo, muito obrigado por ter compartilhado tudo isso com a gente. Pessoal, esse foi mais um episódio do Abençoando Negócios. Muito feliz em você estar aqui com a gente. Já se inscreve no nosso canal aqui. Já vou deixar também as redes sociais aqui do pastor Diego. Precisar de um psicólogo, de um psicanalista, de um pastor, tá? De um advogado, não sei se ele está advogando. Um diretor teatral. Um diretor teatral, um palhaço. Cara, entre em contato com ele, que eu tenho certeza que ele também vai de alguma forma abençoar a tua vida aí e os teus projetos. Esse foi mais um episódio do Abençoando Negócio. Fique na paz, fique com Deus. E como o pastor Thiago Brunet diz, paz e prosperidade para sua vida.